Boa noite, amada igreja. 1 Pedro 2,9 fala: raça eleita, sacerdote real, povo santo separado, para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse que estendeu a sua mão, Inés. Quem era você quando Jesus estendeu sua mão? Não éramos nada. Hoje eu tive a alegria e o privilégio de poder estar aqui dividindo com vocês a palavra de Deus que colocou em meu coração, que Ele vem administrando, revelando o que está oculto nas entrelinhas. É uma responsabilidade muito grande. Então quero dividir com vocês a palavra de Deus que está em Mateus 8, 23 e 27, sobre esse tema: quem é este? Nós temos muito o que pensar. Quem é este? Pode colocar, irmã, os versículos. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É este que estendeu a mão para ti. Vamos orar? Senhor, eis aí a tua palavra. A cada dia nós crescemos diante de ti e diminuímos na realidade diante de ti, para que haja crescimento. Nós temos consciência que não é de nós mesmos a mensagem, porque a obra, o trabalho, o operar, o milagre, tudo que virá é o poder de Deus através de cada um de nós. Nós temos plena consciência disso. Então, Senhor, não é filosofias, não são conceitos humanos, não é inteligência humana, não é psicologia, não é psiquiatria. Senhor, é o teu poder, é o teu Espírito que domina cada um de nós. Quando nos colocamos diante de ti, verdadeiramente, de todo o coração, o Senhor nos usa de forma plena, reveladora, tocando no mais profundo de vidas com corações feridos, adoecidos, onde o Senhor cura, onde o Senhor trata. E esta noite, Senhor, que esta palavra faça sentido em nossas vidas. É a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Trabalho com ação social. A ação social é onde você vai encontrar o maior nível de tempestades. São muitas situações, é muito cheiro, é muito choro, é muita tristeza. Você precisa se aproximar um pouco desse movimento nos dias em que realizamos esse encontro. Você vê cada história, não tem como você não chorar juntamente com eles. Não tem como você não se envolver nessa história. E a gente chora juntos, muitas das vezes. E são situações e situações tempestuosas. Eu queria falar dessa passagem em que Jesus acalma a tempestade. Quando os discípulos entram no barco e o seguiram. A questão e o primeiro ponto, em que barco você tem entrado? Quem você tem seguido?
Você tem analisado, você tem orado, você tem buscado em Deus que estou dando os passos corretos, passos certos, na direção certa. Estou entrando num barco em que Jesus está lá? Você está entrando em que barco? Quem está na direção desse barco? Esse texto, capítulo 8 de Mateus, esse coletor de impostos, onde os judeus até discriminavam ele, não gostava muito dele, porque era um funcionário do império na época. Esse capítulo 8, ele fala de uma sucessão de maravilhas realizada pelo Senhor Jesus. Aqui ele estava dando seu pontapé inicial na sua grande obra, com aqueles 12 discípulos que o acompanhavam e que estavam sendo ensinados, estavam sendo orientados pelo Senhor, e eles estavam, como de fato, ligadinho com o Senhor, aprendendo cada passada que o Senhor dava. Será que nós não precisamos também estar muito atento a esses passos lentos em direção com o Senhor? Nós temos aprendido alguma coisa nos nossos domingos de culto aqui pela manhã e à noite? Tens recebido no teu coração essa semente e ela tem frutificado? E nesse capítulo 8, nós vimos ali a cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, tudo no capítulo 8. Olha quanta maravilha, Senhor realizando lado a lado com seus discípulos, e muitas outras curas. Jesus põe à prova os que querem segui-lo nesse capítulo. Jesus acalma a tempestade, a qual nós vamos desenvolver aqui esse pensamento, essa analogia, e a cura de 2 endemoniados de Gadareno, que encerra esse capítulo 8. Olha quanta maravilha! Então aqui nós somos transportados para um cenário vibrante e repleto de milagres, onde Jesus demonstra a sua autoridade divina sobre a natureza, as doenças e os espíritos malignos, aquela gente sendo libertada. Este capítulo é uma jornada emocionante através dos feitos extraordinários do nosso Salvador e Redentor. A compaixão do Senhor, ilimitada, e seu poder incomparável, a gente vê nessas entrelinhas do capítulo 8 de Mateus. É riquíssimo. Se você se entregar de corpo e alma, você vai estar diferente depois dessa leitura. Como pode tantos milagres acontecerem naquela época, Jesus presente na terra? Eu estava falando com a irmãzinha ali, o Senhor continua vivo, operando maravilhas. O que precisamos é ter essa consciência, essa fé em prática. Aqui ele fala, que fé pequena é essa? Talvez seja nós que não tenhamos reparado para essa situação, não tenhamos buscado para nós esse poder de Deus, a presença do Espírito. E eu queria responder aos discípulos, quando eles, no final do versículo 27, se maravilharam quando diz: quem é este? Quem é este que acalma as tempestades? Quem é este que está na tua vida? Quem é este que tem direcionado você? Quem é este que tem te orientado? Quem é este que tem te livrado? Quem é esse que tem andado contigo? Quem é esse que tem estado à tua frente protegendo? Quem é este que tem te dado sabedoria? Eu quero responder aqui essa pergunta dos discípulos na época, quando fizeram a Jesus. Este é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Este é aquele que nasceu sem pecado.
Este é aquele que veio para os seus e os seus não receberam. Este é aquele que se fez verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é aquele que se entregou por nós, pecadores. Este é aquele Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Este é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai sem ser por mim. Este é aquele que falou: sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Este é aquele que disse: eu sou o pão e a água da vida. Este é aquele que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é aquele que veio ao mundo para salvar todo perdido, todo pecador. Os discípulos, com certeza, foram sabedores de tudo isso, mas tinham que caminhar um pouco mais com o Senhor, para saber o melhor quem era aquele Jesus que os judeus queriam tanto matá-lo, eliminá-lo. Eu agora faço uma pergunta para nós pensarmos, nós mesmos. Quem é este que você está seguindo? Quem é este que está num barco literalmente com você? Quem é este que tem direcionado a tua vida? Quem é este que tem trabalhado no teu coração? Está presente no teu coração, que está te dando paz à tua vida? Quem é este que você tem buscado em tuas tempestades da vida? Quem é este que tem apaziguado as tuas inúmeras tempestades? Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, respondendo essas duas questões, a qual respondi aos discípulos e a qual fiz para nós. Olha o que fala Mateus 16, versículo 13 ao 17, ele diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que diz os homens quem eu sou? E eles disseram: Senhor, uns acham que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, como sempre, mais apresentável, mais corajoso, entusiasmado, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, de onde veio essas palavras? Pedro jamais ouviu alguém em todo o Antigo Testamento falar, de ter essa frase, ouvir essa frase de alguém. De onde veio essa fala extraordinária, essa fala que marcou na Bíblia a importância fundamental do Senhor Jesus? De onde veio isso? O Senhor sabia que homem algum jamais teria essa resposta, que homem algum jamais faria essa interpretação, colocaria essa fala dessa forma. Ele sabia, o Senhor Jesus,
responde então aqui no 17, diz: E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Eu fico me perguntando, nós temos buscado em Deus respostas que o mundo não tem? Ou nós temos só feito aquela nossa analogia, pensando em nós mesmos, nossa caminhada, nosso trabalho, nossa experiência, e descansado em si mesmo? Isso é lindo, quando Jesus fala assim, é o Pai que te revelou. Como precisamos de pessoas hoje em dia, sendo usado por Deus, Deus revelando ao coração do homem a necessidade de um e de outro. Eu fico às vezes pensando, como precisamos dessa aproximação do Senhor, dessa comunhão, esse relacionamento próximo com o Senhor Jesus, para termos essa intimidade com pessoas que você nunca viu, olhar para elas assim, vai direto ao coração dela e fala a sua dificuldade, a sua necessidade. Como nós de ação social, principalmente que trabalhamos, e evangelismo também quando trabalha, missões também é o mesmo sintomas, de saber como lidar na necessidade perfeita daquela outra pessoa, não somente pelo nosso olhar, pela nossa visão, pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão. Eu acho que é isso. Nós temos buscado em Deus realmente essa resposta? É isso mesmo, Senhor, que eu tenho que fazer? Precisamos crescer, amadurecer nessa aproximação com o Senhor, nessas palavras escritas que não são à toa, que estão aqui. Quem é este? Será que nós temos perguntado alguma manhã, quando nos levantamos da cama, ao acordar, quem é este que me deu um novo dia? Está me dando um novo dia? Quem é esse que me guardou a semana passada? Quem é esse que me protegeu de tanta coisa ruim esses dias todos? Quem é esse que tem me guardado por tantos anos? Esse louvor, quando ele estendeu sua mão, quando o Senhor estendeu sua mão para mim, foi muito choro. É algo que a gente não consegue explicar quando Ele estende sua mão. Então nós precisamos experimentar, entrar e ter essa experiência no barco com o Senhor. Às vezes as pessoas falam facilmente, o Senhor está no barco. Até onde vai essa fé? É só da boca para fora? Não é de coração, porque na hora que o barco está afundando, pula fora, né? Pula fora, não consegue ficar. Mas a palavra foi lançada. O que falta é exatamente essa intimidade, a alegria de ter Jesus no coração, de saber que é um salvo pelo Senhor. Então, versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. O Senhor Deus, Jesus, sabia, claro, o que estaria acontecendo e o que iria acontecer, porque ali ficaria um aprendizado para aqueles discípulos, e para nós também fica esse aprendizado. Como nós temos reagido com relação às tempestades da nossa vida. Senhor, me ajuda. Senhor, me guarda. Senhor, me dá sabedoria. Jesus está falando aqui, vocês precisam reagir. Não somente me conhecer e depois pedir conselhos ao Senhor também é bom, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que nós colocamos em prática a palavra, literalmente. O que Ele queria era que os discípulos pudessem fazer a mesma coisa, repreender, acalmar a tempestade. Para os discípulos era algo absurdo, impossível. Para o Senhor não era nada, era algo pequenininho.
Mas o que a gente aprende com isso? E essas coisas absurdas, elas só vão realmente ter suas conclusões e seus resultados positivos a partir do ponto que nós acreditarmos que nós temos poder em nome do Senhor Jesus. Em tudo que Ele tem afirmado para nós, o que precisamos é colocar em prática. Quando Ele fala, pequena é tua fé, mas coitado, estava começando, a gente entende, e nós entendemos, nós também. Muitas vezes nós não repreendemos. Esses dias, a Luz não estava bem, respirando muito mal, e eu estava já meditando esse texto. Aí assim, Senhor, agora é hora de colocar em prática, né? E não vou só pedir sabedoria ao Senhor, não. O Senhor repreende esse mal-estar. Senhor, cura ela em nome de Jesus. E aí a gente ficamos atentos a isso. Mas a ideia era exatamente atender a ideia do Senhor Jesus, que era essa de você repreender. Não somente assim, Senhor, o que é que eu faço e agora? Mas imediatamente, não pensar duas vezes, eu repreendo. Senhor, naquela hora os discípulos simplesmente o chamaram para o salvar. Mas eu só queria que ele estivesse naquele momento, era repreendido, Fernando. Repreendido. Nós temos repreendido algumas coisas que têm de vida em contra a nossa vida. Algumas situações que têm deparado com você, situações de casos e casos de pessoas que se aproximam de você, e você, vamos orar. Aí você ora, Senhor, coitadinho dela, ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro, tudo isso sim, mas Ele quer que você assim, com autoridade, com audácia, por conhecer Jesus, porque Ele fazia isso com tanta facilidade, Ele veio à terra para nos ensinar como lidar com cada momento desse. Repreenda em nome de Jesus. Nós sabemos que nós não temos poder nenhum, nós não somos nada nem ninguém, mas somos instrumento que Ele quer utilizar de cada um de nós, agente de salvação. A questão é, o Senhor quer que atuamos com autoridade, repreendendo todo o mal. Mas precisamos entender que em nome de Jesus podemos mudar qualquer circunstância. Jesus nos ensinou a pisar na cabeça da serpente e escorpiões. Nós temos muito medo de serpentes e escorpiões. Quando vê um, sai correndo, né? Se a gente for ver isso, Ele nos dá autoridade para isso. Não é nós mesmos, não é só o teu conhecimento que vai fazer isso acontecer, mas a tua dependência de Deus, dependência do Senhor, a confiança na sua palavra. Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, mas isso realmente tem sentido na tua vida? Jesus nos ensinou a salvar, curar, libertar e evangelizar, fazer missões. O mais importante, libertar os perdidos desse mundo. O Senhor falou que faríamos coisas maiores que Ele mesmo fez, porque Ele iria para o Pai e nós estamos aqui, e Ele mandaria o Seu Espírito para que nos ensinasse todas as coisas e nos trouxesse a memória ao nosso coração tudo aquilo que Ele havia falado. Às vezes você diz assim, eu tenho dificuldade de lembrar das coisas, a minha memória é pequena, mas uma coisa não pode falhar no teu coração: o poder do Espírito Santo. É só você, João 14:26 fala isso. Essa fala tem que estar gravada no teu coração para todo momento. Senhor, eu não sei como agir, não sei como fazer, mas o Senhor falou que o teu Espírito nos ensinaria como fazer isso. Senhor, eu não me lembro disso, nem daquilo, eu não sei como é que faz isso, eu sei que o Senhor já fez, mas não lembro. Mas o Espírito Santo vem e traz a tua memória. É isso que Ele está falando para nós. Precisamos colocar a sua palavra em prática e não ser somente ouvinte, enganando-nos a nós mesmos.
A questão é como discípulos, como temos seguido o Senhor. Reverência, obediência, sacrifício, só de louvor. O Senhor disse que, Salmo 51, 17, que fala isso, que um espírito quebrantado é o único sacrifício que Ele aceita. Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeitará. Será como é que está o nosso coração? É a base onde Ele está assentado em seu trono. Nós temos realmente sido pessoas humildes, obedientes, ou nos achamos às vezes autoritário, arrogante e metido? Como o Senhor odeia a arrogância, como o Senhor odeia os seus servos sendo humilhados. Ele que exalta. Como servo temos agido na obra, como servo, como temos agido na obra em nossos dias? Tem feito a obra de Deus? Você tem lembrado do próximo? Porque o próximo tem em cada esquina, do nosso lado o tempo todo, em qualquer lugar. Como conhecedores da palavra, como temos nos comportado? Qual tem sido a tua atitude? Nós temos ultimamente, agora nesse ano, já trabalhando a Bíblia. Estamos estudando, a igreja está estudando a Bíblia, dando passos a cada dia, lendo determinada lição da Bíblia. E isso tem modificado o teu modo de viver? Isso tem falado ao teu coração? Isso tem feito efeito na tua vida? Isso precisa acontecer. Se não está acontecendo, é preciso falar muito com o Pai, buscar o Senhor. Senhor, fala comigo, onde é que eu estou pisando na bola, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou cometendo algo que eu não consigo perceber. Irmãos, temos cumprido o ID do Senhor. O ID é em casa, é com o vizinho, é no trabalho, é na rua. Aonde estivermos, o ID acontece, é fazer a obra. Temos gerado paz nos corações sofredores. O príncipe da paz é o Senhor. Ele nos trouxe a paz que o mundo não consegue entender. Nós temos levado essa paz em nosso coração ao próximo. A gente tem tido muita experiência nesse campo da ação social, nos dias de encontro. Pessoas chegam desesperadas. Uma vez a senhorinha chegou assim: hoje a vontade de mim era ter jogado em frente do trem. A senhorinha já de certa idade, já perdeu a esperança, não tinha mais alegria para nada. E aí nós, com a nossa paz, com o poder de Deus em nosso coração, em nossa vida, o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, como reagir a essa situação? Não é somente uma fala psicológica, não é só um conceito filosófico. Tem que ser o poder de Deus, senão não faz diferença nenhuma. Às vezes dizemos uma coisa, uma fala, uma pequena frase, aquela pessoa se alegra naquele instante, mas ela foi superficial. Precisamos trabalhar no mais íntimo do coração daquele ser humano, e aí só Deus para nos ajudar. Como de fato os discípulos, no versículo 25 diz assim: os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Como de fato é a única maneira, não temos para onde correr, não existe outra fórmula mágica, não existe um outro caminho. Senhor, salva-me. Salva-nos, ó Deus, porque estamos perecendo. Só existe uma saída, só existe um. Estamos estudando a escola bíblica, o mundo do Antigo Testamento com relação à religião, e pesquisando o que nós encontramos, que não existe um outro Deus tão poderoso, um Deus que nunca foi vencido por nenhum outro, porque as outras nações tinha nação que tinha 40 deuses, outros 1000 deuses, mas tudo fraco, tudo enfraquecidos, não tinha poder nenhum, porque era tudo criação da mente humana.
o único Deus que venceu todas as batalhas. O mundo inteiro sabe disso. Raabe sabia disso quando chegou o povo ali em Jericó. Ela apoiou aqueles homens porque sabia, ai, vocês são do povo de Israel? Vocês pertencem ao Deus de Israel? Ela sabia que somente o Deus de Israel era o único que nunca tinha perdido uma batalha. E nós precisamos entender de uma vez por todas, não existe uma outra, não existe fórmula mágica nenhuma que vai te trazer fortaleza, alegria, força, renovo, restauração. Não tem um outro que vai te dar, que vai estar contigo em todos os momentos da tua vida. Você pode ter, olha, um certo conhecimento com as autoridades, com o presidente da república, general, coronel, mas vai ter uma hora que tu vai precisar de alguém para te ajudar com tão pouco e não vai ter essa gente do teu lado. Mas o Senhor é o único que diz, eu estou aqui do teu lado, eis-me aqui. É só estender as suas mãos para o Senhor, Ele está pronto para te abraçar. E os discípulos então se maravilharam com aquilo que o Senhor tinha feito. E nós, será que nós temos também tido esse mesmo sentimento de ter ouvido e visto, sendo testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio? A gente precisa dessa experiência. Até não chegar, enquanto não chegar você ter essa experiência, eu estou enxugando o gelo. Mas a partir do ponto, Senhor, eu quero ter uma experiência com o meu Senhor. Te prepara. Tu vai ter, e a tua vida muda por completo, tua fala vai ser outra. Teus pensamentos serão outros, teu coração mudará completamente. Irmãos, já encerrando, você e eu precisamos refletir muito sobre as riquezas naturais e sobrenaturais, como desenvolvido, acontecido e realizado aqui pelo Senhor Jesus Cristo no capítulo 8 de Mateus. Que possamos, irmãos, ingerir, digerir e absorver todos esses apontamentos relatados nesse texto. Que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos dar a paz dEle, para seguirmos adiante, segundo a sua vontade. Que Deus possa nos abençoar. Isto é que Deus colocou no meu coração, e eu queria orar com você. Simplesmente só baixe sua cabeça. Senhor, assim como os discípulos, Senhor Deus, em sua dificuldade, limitado, Senhor Deus, aprisionado, Senhor Deus, em suas mentes, em seus corações, que o Senhor venha nos libertar também, que o Senhor venha nos dar a visão grandiosa do Teu reino, que nós venhamos sentir as Tuas mãos, Senhor Deus, estendida para nós, que venhamos perceber o Senhor caminhando como Enoque andou com Deus. Senhor, que nós possamos sentir abraçado por Ti, que nunca nós viemos nos sentir sozinhos, porque o Senhor vai estar sempre ali. Senhor, que nós tenhamos, Senhor, essa consciência desse poder sobrenatural, desse poder da magia, do poder de Deus, da graça, misericórdia, do grande amor em nossos corações. Enche-nos, ó Deus, da Tua presença, do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que eu saiba, Senhor Deus, nas horas exatas necessárias, repreender todo o mal. Ó Senhor, que a nossa fé não seja tão pequena, como o Senhor fala com os seus discípulos, fé pequena, que nós possamos crescer nessa relação, nessa comunhão, nessa vida com o Senhor. Que o novo dia que virá, que eu consiga perceber a Tua presença nitidamente no meu coração e em nosso coração.
Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que tu, Senhor Deus, neste lugar, nesta casa de oração, tu possa usar muito e muitos outros, Pai, para que a tua igreja se alimente, saia daqui abastecida, cheio, Senhor Deus, da tua força, da tua graça e teu poder. Muito obrigado, meu Pai. Te agradeço pela oportunidade, Senhor, de poder estar com a tua igreja e trazer alguma coisa de ti para os corações aqui presentes, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão em casa também, Senhor, que conseguiram ouvir alguma coisa, que algo diferente, Senhor Deus, a tua presença maravilhosa seja com eles. Esta oração que eu te faço, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja?